Nacional de Governança Fundiária, Desenvolvimento Territorial e Socioambiental, a SFDT, no MDA, né, no Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. E eu só queria passar algumas recomendações aqui, eu vou ficar no papel de mediador. Então, eu ia pedir para todo mundo deixar o microfone no mudo, né, enquanto os outros estiverem falando. A estrutura desse encontro vai ser uma apresentação de 30 minutos, tá, pelo Moisés, pelo secretário Moisés, e depois o professor Trecani e a professora Suzana, eles vão puxar 2 rodadas de debate. E aí, as perguntas a gente pede para que sejam colocadas no chat, que a gente vai poder colher as perguntas e passar para os participantes, seja para o Moisés, seja para o professor Trecani, para a Suzana, durante isso. E assim, a duração é esperada ser 1h30, tá? Então é isso, um bom webinário para todos nós. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, mais uma vez, o Moisés, toda a equipe do MDA, da SFDT. E eu já passo, para a gente não perder tempo, eu passo a palavra para você, Moisés. Fica à vontade para passar a apresentação, começar a sua exposição. Obrigado. Perfeito, obrigado você, Vitor, né, demais colegas aí. É um prazer enorme estar participando dessa atividade hoje, poder estar trazendo um pouco a discussão do decreto, para além do que está no decreto, né? Acho que é um pouco isso que a gente quer trazer também, né? Eu vejo aqui várias pessoas que são especialistas, né, nesse tema, né? Todos são especialistas, mas pessoas que eu conheço já de longa data, que leram, que fizeram suas avaliações, que estão aqui hoje para também poder dialogar e construir sobre o tema, né? Então, no seu nome, né, Vitor, da Suzana, do Trecani, que conversaram conosco, queria agradecer muito essa oportunidade, também agradecer a nossa equipe, né, a diretora Shirley, o Danilo, né, o Dumont, o Vanderwanda, que está aqui conosco também, né, a Kika, por esse trabalho que foi feito, e esse dia ele foi bastante esperado, assim, né? Lá atrás, quando eu assumi aqui a secretaria, né, eu estou desde o início aqui, desde do dia 27 de janeiro, né? Deixa eu organizar a apresentação aqui, que ela tá, acho que aí ela foi, né, agora, né? Isso. Vocês estão vendo aí bem ela, né? Estão vendo? Sim, então, estamos vendo. Sim. Perfeito. Deixa eu só minimizar aqui. A gente se deparou com uma situação bastante complexa, né, da governança da terra e especialmente da forma como a administração pública federal estava respondendo a esse processo, né? A gente pensou, olha, é necessário tomar uma medida estruturante, para além da velha discussão de títulos, acesso à terra, né, e tantos outros temas importantes, mas que muitas vezes ainda não resolvidos, né? A gente precisava avançar também numa medida mais estruturante, né? Então, olhamos para a nossa situação da administração pública, olhamos para o Congresso, para a correlação de forças, né? O que a gente consegue fazer, né? Então, aí que surgiu a ideia da Política Nacional de Governança de Terra, né? Mas ela não foi algo pensado, né, tão somente por nós aqui, né, do governo, né? A gente teve toda uma trajetória até chegar ao decreto 13.043, né? Então, iniciou com o GT lá do MDA e do INCRA, isso foi em junho, né, de 2023, nós formamos um GT que foi dialogando com várias pessoas, organizações, né? Ao todo, além das reuniões internas, MDA e INCRA, porque nós precisávamos nos olhar e entender a realidade da administração pública federal, foram feitos mais 22 diálogos bilaterais, né, com vários de vocês, inclusive, que estão aqui hoje, e tudo isso culminou lá no seminário técnico-científico, no final de 2023, né, que a gente apresentou o relatório, foram surgindo várias ideias e tal, e esse relatório, em alguma medida, trouxe uma série de sonhos aí que a gente tinha, né, e que a gente continua tendo, e uns que a gente já realizou da governança de terras, né. Lá atrás, a ideia eram 2 decretos, um de governança mais amplo, outro entrando na questão do cadastro, enfim, uma série de temas que a gente queria trazer todo para dentro desse decreto, né. Então, além disso, nós fizemos 2 outros encontros estaduais com os órgãos de terra, né, um no Pará
e um no Piauí, simbolizando duas regiões que se organizam do ponto de vista regional para o tema da governança da terra, né? Acho que o caso da Amazônia é mais emblemático, porque tem toda uma articulação do consórcio, uma câmara temática dentro do consórcio que trabalha esse tema, e no Nordeste, que tem uma demanda muito grande, né? E tem vários órgãos estaduais. Então, por isso que nós escolhemos essas duas regiões, né? E no final, então, a gente teve agora, no dia 13 no dia 13 não, o decreto 13.043, que consolidou essa normativa, né? Que, ao nosso ver, né, ela traz uma série de questões que vão nos fazer conseguir avançar nesse processo, né? Então, por que agora, né, essa pergunta, né? Isso foi uma das coisas que a gente teve que responder na Casa Civil, né? Por que uma política de governança da terra vai trazer de novo? Ah, mas nós temos os programas de regularização, a relação com o Estado, mas vocês já não estão fazendo isso, por que precisam de um decreto, né? Isso foi uma questão que nos foi feita, e a gente trabalhou muito para responder isso, né? Que a gente entende que o Brasil, né, ele está preparado para dar um passo estratégico na governança fundiária, que traga, né, a questão da integração federativa e da participação social. Esses dois elementos, eles são fundamentais para nós, né? A gente viu a importância que tiveram, né, as universidades, as organizações não governamentais no último período aí, né, antes do governo do presidente Lula, para fazer com que muitas coisas fossem mantidas. Aí a agenda ambiental é um exemplo disso, né? A gente quer dar um olhar para a agenda fundiária, para a agenda territorial, que ela possa ter uma visão de Estado, né, e que ela perdure os governos. Então, a gente está, ao nosso ver, assim, é importante dar esse passo agora. Mais do que a gente está preparado, a gente organizou tudo aquilo que foi possível, né, num contexto de governo de reconstrução, né, do ministério com uma série de questões, e a nossa secretaria especialmente, né, quem acompanha a estrutura do MDA, ela é uma secretaria que reuniu pouco mais de 3 secretarias que existiam antes, né? A Secretaria de Reordenamento Agrário do Crédito Fundiário, a SDT e a Serfal, todas as competências vieram para nós aqui, né? De 3 secretarias que existiam. Então, ao mesmo tempo, você cuidar da governança fundiária, do desenvolvimento territorial, foi um desafio muito grande, né? E graças aí à nossa equipe, né? O trabalho árduo internamente, todo o apoio que nós recebemos de vocês também foi fundamental. A gente entende que esse passo ele é necessário, né? E aí, trazemos alguns conceitos, né, que são chaves aí da construção do decreto, né? E eu acho que vocês são especialistas nesse tema também, discutem isso exaustivamente, né? A questão da legalidade, a ideia de transformar essa legitimidade em legalidade, a produção, entender a regularização fundiária também como uma estratégia de regularização produtiva, né, o primeiro passo para fazer a regularização, todas as questões que nós temos envolvidos aí com a sucessão no campo, né, a nova geração de agricultores que vai aos poucos assumindo, principalmente na agricultura familiar. Então, a ideia é reunir, né, a partir da plataforma, toda a tecnologia, né, com os estados, a União, os municípios, para poder tocar a política fundiária, né? E ao pensar a política nacional, né, a gente pensa ela como uma iniciativa integradora das várias ações que a gente já vem discutindo e construindo, né? Esse quadro aqui é para olhar um pouco para isso e a gente ver como que essa política agora decretada, ela se transforma num plano, né, numa ação concreta que reúne pelo menos esses 8 componentes, né? No tema ali da gestão de terras públicas, por exemplo, a gente já tem uma atuação da Câmara Técnica de destinação, de regularização de destinação, então já tem toda uma construção nesse campo que a gente traz agora para um viés de articulação com outras iniciativas. No financiamento, a gente conseguiu grandes financiamentos no Fundo Amazônia e no Fundo de Repactuação do Rio Doce. Além disso, tem ações, né, do Fundo Amazônia com a MMA, com a nossa participação para a regularização, né, que é a união com os municípios, que está ali
O Pronaf, regularização fundiária, amanhã nós vamos ter uma reunião com os bancos, que é uma forma de pensar também o financiamento, né, de uma política nacional de governança da terra. Você ter recursos para fazer georreferenciamento, para poder fazer a regularização cadastral, para organizar a vida documental daquele imóvel, né? Então, esses vários componentes aqui, eles estão no nosso radar para a construção dessa política. Então, esse momento hoje aqui é um ponto de chegada daquele processo que eu apresentei ali no início, de 2023 até 2026, mas hoje também é um ponto de partida para nós aqui, como que nós vamos construir esse processo todo, né? E aí tem dois elementos que são fundamentais ali, que é a articulação federativa e a participação social, né? Por conta de uma definição da Casa Civil, todos os programas, políticas criados, que não são criados por leis, eles vão ser regulamentados, os órgãos de atuação, né, os comitês, eles vão ser regulamentados por um ato do ministro, no nosso caso, da ministra, né, Fernanda Machiavelli. Então, a gente tem um momento agora que a gente quer concluir ele ainda nesse governo, que é fazer a regulamentação do decreto, criar os comitês, estabelecer a composição, né? Então, por isso que é importante esse ponto da articulação, e ali é o central, ao nosso ver, né, do ponto de vista da governança da política, como que a gente faz e envolve, né, a sociedade civil e os governos estaduais, né? E tem outros pontos para a gente discutir também, né, especialmente os governos estaduais, né, mas sem problema de outras estruturas, né, governamentais. E aí nós temos um componente que é bem importante, que é o componente olhando para sistemas, gestão de dados, né, que é a arquitetura que a gente tem chamado, né, como é que a gente pega esses sistemas que existem, que funcionam em certa medida desconectados, a eles entrarem dentro de uma ótica, de uma lógica de construção, né, que entregue mais velocidade, mais automatização, sem perder a segurança, né, evitando as sobreposições e também sendo o sistema simplificado, né? Então, aqui são alguns dos desafios que nós temos do ponto de vista da interoperabilidade dos sistemas, né? Bom, e o que o decreto estabelece, né? Acho que aqui eu vou pontuar questões assim mais centrais para além do decreto, né? Aí vocês já devem ter olhado o decreto. Enfim, no momento do debate a gente pode aprofundar os temas que forem relevantes, né? Mas a ideia foi, então, com o decreto, criar as condições operacionais e de governança para a política nacional funcionar, né? Então, ele institui a política, define as diretrizes, ele define os instrumentos, deixando bastante aberto para outros instrumentos que podem serem reconhecidos, institui a governança, esse ponto para nós é um dos mais importantes, né, que era retomar espaços de diálogo, como já existiram em outros momentos, não da forma como está aí, né, de uma política nacional de governança da terra, mas instituir uma governança que garantisse a participação da sociedade civil e uma articulação federativa. Criar o programa Terras do Brasil e criar, né, o ato normativo que consolida a plataforma Terras do Brasil, que a gente já vem desenvolvendo desde o início do governo. Então, ele dá as condições do ponto de vista daquilo que precisava estar, né, e que a gente conseguiu avançar. Teve outros pontos que a gente não conseguiu avançar, porque bateram em competências e outras preocupações jurídicas, inclusive por ser um ano eleitoral, né? Então a gente ficou um pouco limitado, mas assim, ao nosso ver, a gente gostaria de ouvir vocês também, foi um avanço importante e precisa ser consolidado, né, até o final desse governo, né, aquilo que for possível a gente construir, né. Então, uma política, ao nosso ver, né, aqui ela é construída com a cooperação, né, com a necessidade da cooperação, e ela tem como finalidade integrar, articular e adequar iniciativas que promovam a governança de terra no meio rural brasileiro, né? Então, quem implementa a união em cooperação com os estados, Distrito Federal e município, e a sociedade civil e entidades sem fins lucrativos, né? Por ser um decreto, nós não temos como
obrigar nenhum Estado a aderir à política nacional, né? Um decreto está restrito àquilo que é a competência do presidente da República, diferente se fosse uma lei, né? Então, uma lei, ela teria, assim como o sistema do cadastro ambiental rural, né, obrigou a integrar essas informações, nós ainda não chegamos nesse nível ainda, né? E os beneficiários são todos aqueles, né, agricultores familiares, povos indígenas, comunidades quilombolas e tradicionais, e também os detentores de imóveis rural em geral, que não sejam categorizados nesses outros tipos de beneficiários, né? Então, é todo o público do rural, para além, inclusive, né, do público nosso tradicional aqui do MDA, que é o público da reforma agrária, né? Então, sobre esse ponto da governança de terras, a gente olha para o rural como um todo, né? Não só para aquele público que nós atendemos normalmente, né? Então, acho que aqui das 12 diretrizes, né, eu acho que eu gostaria de destacar, né, a terceira, que fala do reconhecimento e respeito aos direitos territoriais dos beneficiários, né? Isso é algo bastante importante. O decreto enfatiza isso como uma diretriz de reconhecer os direitos territoriais. A cooperação federativa, o ponto 2, né, para o fortalecimento institucional dos órgãos fundiários. Nós sentimos aqui muita pressão enquanto coordenação da Câmara Técnica, né, nessa relação federativa com alguns estados. A gente sentiu muita pressão política, muita demanda por ter acesso à informação de coisas que precisam estar sendo construídas conjuntamente, né? Então, por isso, essa integração federativa, ela é um ponto fundamental da nossa diretriz aqui, né? E acho que um quinto aqui, para fechar essa parte, né, a relevância da regularização fundial para as políticas ambientais, sociais e econômicas, né? Se você não tiver a regularização fundiária, né, muitas vezes você constrói uma política de desenvolvimento econômico que ela pode ter uma série de problemas, né? No processo da repactuação, nós conseguimos aprovar um projeto de um pouco mais de 300 milhões, que nós vamos fazer toda a regularização fundiária dos agricultores familiares da bacia, assim, né? Fazer uma varredura, fazer todo um processo de regularização, e nós chamamos o projeto de Construindo as Bases para o Desenvolvimento e para a Recuperação construindo as bases, né, da retomada econômica. Da retomada econômica. Obrigado, Danilo, pela ajuda dos universitários, né? Que é o nosso ver, olha, se tem essa possibilidade de poder fazer todo o processo, né, de regularização ambiental, fundiário, lá também é ambiental, né? E para você trazer isso junto com o projeto produtivo, né, acho que é um ponto importante. Eu tinha falado que era o último, mas eu não podia não deixar de falar sobre o combate à violência no campo e ao desmatamento ilegal. Isso é uma questão importante que está atrelado à questão da governança territorial, da governança fundiária, por isso também é uma diretriz da política, né? Aqui os instrumentos, então, eles trazem, né, aí todos os instrumentos que já fazem a gestão do território, né, desde a regularização fundiária, como o Programa Terras do Brasil, ao acesso à terra, que é o Programa Terra da Gente, o crédito fundiário, a gestão ambiental territorial, né, a partir do Cadastro Ambiental Rural, e ficou também num tópico do decreto aberto, né, para outros instrumentos que sejam necessários. Então, para não amarrar, né, um pouco a orientação que a gente tem hoje na construção dos decretos, de, olha, você vai fazer um decreto, já constrói ele aberto para poder, né, o decreto ter vida e não precisar qualquer alteração. Criamos uma política nova, né, um programa de regularização para alguma agenda específica, ele já pode ser incorporado por uma decisão do comitê gestor, por exemplo, ele passa a ser incorporado, né? Então, esse é um elemento dos instrumentos, né? Aí, a questão da governança, que é um ponto central aqui, né? A gente tem o MDA aqui, né, enquanto secretaria executiva, que é quem vai tocar o dia a dia, né, definir a composição, o funcionamento das instâncias, mas que vai tocar o dia a dia. Esse processo de composição a gente quer construir em diálogo com vocês, né? O comitê gestor, que é quem coordena a política, delibera,
as diretrizes e propõe as ações prioritárias, e o Comitê Nacional, com sociedade civil e entes federativos, articulação, câmaras técnicas e acompanhamento, né? E aqui tem um elemento importante, né, que a Câmara Técnica de Destinação, ela passa a ser uma Câmara Técnica vinculada a esse comitê, né, aos comitês da política de governança, né? Então, isso é algo bem relevante para nós, a mesma forma como a Comissão Nacional de Enfrentamento à Violência no Campo, ela dialoga, né, com essas estruturas, para justamente dar esse olhar sobre a totalidade do processo, né, da política de governança fundiária. Então, a criação do programa Terras do Brasil, né, que ele passa a ser, então, né, um programa que vai integrar as informações, os imóveis informais ao ordenamento territorial, né? O objetivo é beneficiar o público da política, né, que são todos aqueles que eu já citei, garantir a segurança e a agilidade na titulação das terras, apoiar a regularização cadastral, ampliar a cobertura da malha fundiária. Então, ele vai fazer essa articulação entre as inúmeras iniciativas aí de regularização fundiária e de governança da terra, desenvolvida pela União, mas também pelos estados, né? E aí, como que os estados e os municípios participam, né? Isso acho que é um ponto importante para destacar aqui, a presença do MGI, né? Foi um pedido do próprio Ministério, da própria ministra Esther. Isso para nós é importante, dada a influência, né, e a relação que a gestão, né, e as competências da SPU, né? Então, o MDA, o MGI e o INCRA, em parceria com os entes federativos e a sociedade civil, vai coordenar esse processo. A participação é voluntária por meio de um termo de adesão, né? No diálogo aí com os estados da Amazônia, alguns dos órgãos de terra nos perguntaram, né, como é que vai ser esse termo de adesão. Hoje a gente já tem aí uma gama de acordos de cooperação técnica firmadas, né? Se eu não me engano, eu vi que o Sérgio entrou aí também, saudado da nossa equipe, se eu não me engano, são 15 estados que a gente já tem contemplado, né, o acordo de cooperação técnica. Então, o termo de adesão nada mais é do que isso, né, de uma espécie de um acordo de cooperação em que, do nosso lado, a gente presta assessoria, presta acompanhamento técnico, viabiliza recursos também, eventualmente. A gente conseguiu fazer parceria agora com os estados do Nordeste e do Norte, né? Então, tem um processo também de financiamento da política andando, e do lado deles, eles disponibilizam dados, né, e constroem a cooperação conosco, né? Então, quem adere ao programa pode receber o apoio financeiro para equipamentos, veículos e serviços, apoio às soluções tecnológicas e ações finalísticas, e ele se compromete, né, a compartilhar as bases de dados e escrever os imóveis, né, CNCR no CIGEF. Então, aqui a gente está falando desde ações de regularização fundiária, a questão da individualização dos projetos do crédito fundiário, que é um tema bem importante aqui para a nossa secretaria e para a governança de terras, a regularização pelos órgãos estaduais, né, nas terras públicas estaduais, e por aí segue, né, a importância da adesão e as ações que poderão ser contempladas, né. Aí a nossa plataforma Terras do Brasil, ela já está online, com alguns serviços colocados. Acho que para nós, do ponto de vista de dentro do governo, uma coisa que foi muito importante foi a definição do módulo da Câmara Técnica para a destinação das terras, né? Antes nós ficava passando o arquivo shapefile de um lado para o outro, as pessoas vendo qual gleba tinha interesse, não tinha. Hoje a equipe faz uma base de dados aqui, nós vamos colocar em consulta essas glebas aqui. E os analistas dos vários órgãos que têm interesse, o pessoal do Instituto Chico Mendes lá vai ver se tem interesse em unidade de conservação, o INCRA se tem interesse em assentamento ou área para regularização fundiária. Eles olham na mesma base, né? Então, olham dentro de uma mesma base, conseguem manifestar interesse, né, sem ter uma divergência sobre informações. A gente consegue automatizar processo, enfim, a equipe técnica aí consegue falar muito melhor do que eu sobre o que a gente já avançou em termos da plataforma Terras do Brasil. E a ideia, então, é que ela sirva
para trazer outros serviços, né? O estado do Piauí hoje tem feito a regularização fundiária a partir do sistema de cadastro de regularização fundiária, que a gente tem chamado do SICARF federativo. Então, eles aderiram à plataforma, estão conseguindo fazer dentro aqui da plataforma, e nós trabalhamos nesse SICARF federativo a partir do SICARF do Pará, né, fomos customizando, ajustando, e hoje é um SICARF numa nova versão para atender a demanda né, do MDA e da disponibilização para os estados, né? Então, aos poucos, a ideia é que outros serviços também migrem, né, para essa plataforma, e aqui na abinha serviços, vocês podem ver tanto serviços que já estão disponíveis, como serviços que a gente está em trabalho e em desenvolvimento, né? Ó, tem mais 5 minutos, viu, Vitor? Estou aqui controlando meu tempinho para entregar para você de volta no prazo combinado, né? Fica tranquilo. Então, aqui, o que a plataforma Terras do Brasil se propõe, né? Receber e integrar os dados de entes que aderirem ao programa, né? Interoperar com os cadastros do INCRA, integrar a CAF, o CAR, o CadÚnico e outras bases, então a gente conseguir trazer isso para uma base e fazer essa integração, melhor dizendo, né, entre as plataformas, recepcionar dados de terras públicas e devolutas, intercâmbio com os registros eletrônicos de imóvel, né, e disponibilizar informações para o planejamento público, né. Aqui, quem não tem o sistema próprio, né, que é o caso de alguns estados que quiserem aderir ao nosso sistema, eles vão poder usar o módulo de requerimento e análise. Já quem tem, né, integra a sua base e estabelece interoperabilidade com a plataforma, né? Eu lembro dessa conversa lá atrás, eu estava no Ministério do Meio Ambiente, na época que foi implementado o CAR, né, que tinha também essa discussão de qual sistema usar. Acho que a gente tem que, né, a partir dessa experiência, também conseguir avançar mais rápido, né, e conseguir entregar aquilo que a sociedade precisa, né? Aí, quase por fim, né, acho que o objetivo nosso aqui, ao fim e ao cabo, né, é olhar para quem está lá do outro lado, né, aguardando, e garantir segurança jurídica, e mais do que segurança jurídica, né, qualidade de vida, direito territorial, né, enfim, garantir que as pessoas possam ter a condição, né, de bem viver nos seus territórios, de poder produzir a sua vida, de poder pensar a sucessão né, do seu imóvel, enfim, a sua comunidade, o seu território coletivo, enfim, tudo isso que é essa grande diversidade brasileira, né? Acho que para nós, mais do que uma simples entrega, a gente parte do pressuposto aí que o Brasil é um país que tem uma dimensão territorial muito grande, e por isso uma diversidade tanto social como ecológica, né? E a terra, ela é um patrimônio nacional, não só um patrimônio meramente econômico, mas um patrimônio econômico, um patrimônio ecológico, um patrimônio social, né? A gente poderia trazer várias perspectivas aí, né? Então, ela pode, sim, continuar garantindo a produção de alimentos para o Brasil e para o mundo, e, ao mesmo tempo, garantir a sustentabilidade e ter respostas, né, para as questões que estão na ordem do dia, como mudanças climáticas, né? Então, hoje nós temos comitês, conselhos e políticas para muitos assuntos, né? E por que não a gente não ter um comitê, né, não ter um pensamento nacional sobre esse tema da governança da terra, né? A gente olhar para essas questões de maneira integrada e poder olhar como que a gestão das terras públicas influencia na regularização, no direito territorial, na participação social, e ter uma base de dados, de uma operação, né, dos cadastros, do dado bastante robusta, né? A gente precisa isso, dada a dimensão do território nacional, precisa, porque a terra ela é um patrimônio nacional e tem que ser colocada, né, a serviço do desenvolvimento do Brasil, dos brasileiros. Então, esse olhar, para nós, ele é muito importante. Ele ainda é pequeno perto dos grandes desafios, né, mas ele é simbólico, né, e ele é importante. E nós estamos agora na reta final do governo, né, nós estamos aqui com 98 pessoas na sala aqui, né, eu queria
colocar para vocês, né, o nosso entendimento aqui enquanto equipe, né, da secretaria, o meu entendimento como secretário, né, que independente do resultado da eleição, nós temos que preparar todo esse processo para um processo de transição, né? Então, tem um cenário que pode ser um próximo governo Lula, ou pode ser um próximo governo de um outro presidente, né? Independente do cenário, a gente tem que preparar para essa transição e consolidar a política pública, né? Consolidar com o decreto já tá posto, né? Mas consolidar com a portaria, com os comitês, organizar essas iniciativas todas que tem, né? Isso é muito importante, essa participação com vocês, né? E a participação da sociedade civil, das universidades, enfim, todo mundo que compõe esse órgão. Estou vendo aqui o Taiguara, né? A cooperação alemã, enfim, todas pessoas que vêm nos ajudando nesse processo, para que a gente possa ter continuidade, né? A gente possa ter continuidade do processo, né? E que a gente possa ser uma referência, né? A ideia de governança da terra, sempre teve a discussão, a governança fundiária da terra, o que a gente vai usar, né? Isso foi uma briga, né? Internamente, né? E nós fizemos força para sair governança da terra, olhando também sobre as diretrizes voluntárias de governança da terra da FAO. Então, a ministra Fernanda teve na FAO semana passada, e hoje na reunião com ela, do secretariado, eu falei, olha, nós temos hoje uma política nacional de governança da terra, né? Então, a FAO pode olhar para nós também como um país que está querendo avançar nessa agenda. Então, a gente trabalha tanto para atender as questões das nossas demandas nacionais, que são grandes e é a nossa prioridade, mas também para dialogar com os vários atores aí, né, várias organizações que podem nos ajudar nesse processo, né? Então, com 1 minuto a mais, eu devolvo para o Vitor, agradeço a oportunidade, e toda a nossa equipe está aqui também, né, para contribuir com o debate aí também. Muito obrigado, viu, Vitor e demais colegas. Maravilha. Eu que agradeço a apresentação. Eu posso dizer, não só pelo observatório aqui, como pesquisador na área de governança de terras, a gente sabe o quão aguardado, né, foi essa discussão. Teve desde o começo do primeiro ano de governo e tal, e muito, muito bom que isso aí fluiu, né, e foi assinado, se transformou, né, no decreto. Agora tem, como você mesmo estava falando, agora a gente tem os próximos passos, né, que eu acho que esse é um assunto bem interessante também para a gente. Mas, não, de qualquer forma, parabéns, né, para a equipe inteira que conseguiu fazer o decreto passar e toda a discussão que tem. Eu sei que não é nem um pouco fácil, né, carregar esse piano aí, mas é um sucesso, né, que foi positivo. Então, eu acho que, assim, agora a gente passa para o professor Treccani fazer os apontamentos dele, e a minha ideia aqui, ele vai fazer uma apresentação razoavelmente breve ali dos slides, mas a ideia é que seja livre, tá, para vocês, para voltar para o MDA, para o Moisés, fazer perguntas, sabe, e vocês dialogarem, se preciso, sim, ou esse é o momento desse tipo de vai e vem, vamos dizer assim, na conversa, não só a exposição, né, desse lado do debatedor. Mas, Treccani, apresentando o professor Treccani, então, o Girolamo, professor titular aposentado da Faculdade de Graduação, da Faculdade de Direito, da UFPA. Ele integra diversos núcleos de pós-graduação, outros grupos de pesquisa, assessorias jurídicas e especialmente a Clínica de Direitos Humanos da Amazônia. Eu passo a palavra para você, professor, para fazer os seus apontamentos. Por favor. Obrigado. Boa tarde a todos e todas. Espero que estejam me escutando bem. Gostaria, antes de tudo, agradecer o convite e, desde já, me permita não alterar o tema, evidentemente, não teria esta ousadia, mas dar um enfoque todo específico, que é comparar, ou melhor dizendo, concretizar a governança de terras com ordenamento territorial, entendido como, de um lado, o reconhecimento de direitos territoriais e, do outro lado, como instrumento de combater a grilagem. Professor,
Você vai falar, né? Desculpa interromper, eu acho que ele tá com eco. Você tá no celular e no computador, né? Um deles você coloca no mudo, senão ele vai ficar com retorno, eu acho. Tá no mudo o outro. Agora funcionou. Sim, agora funcionou, porque você Então fechou. tá tranquilo. É que um tava os dois abertos, ele Tava dá os um dois eco. abertos, agora tá Pronto, ok. agora tá maravilha. Acho que não, mas enfim, vamos lá. Bom, o roteiro que pensei vai na direção de tentar ver melhor algumas considerações iniciais. Antes de tudo, eu gostaria de dizer, quem já acompanhou algumas reuniões, debates, seminários, que algumas das coisas que vou dizer, estou dizendo há 20 anos. E não é que seja desatualizado, infelizmente, continuam tão atuais quanto 20 anos atrás. Porque, no fundo, se falar de uma situação de caos fundiário, pode ser até que alguém não goste desta expressão, mas é uma expressão que usamos tempo atrás e que, no meu entender, continua bastante atual. O segundo passo será entender quais são os caminhos para sair desta realidade e aí algumas sugestões para chegarmos ao decreto 13.043, que o doutor Moisés já apresentou. O primeiro desafio em qualquer situação é tentar reconhecer a realidade. Quando em 2009 o doutor Benatti, eu e os demais membros do Conselho Diretor do ITERPA escrevíamos esta frase, superar o atual caos fundiário, desde aquele tempo se tinha a necessidade de se perceber quem tem o poder de administrar terras. Quem tem essa tarefa? Primeiro desafio complementar do que nós estamos falando, isto é, quantas terras foram incorporadas ao poder público, quantas terras foram destinadas para quem? Quem está lá, está fazendo o que com elas? E esse desafio, no meu entender, não é exclusivamente do Pará, onde este documento foi escrito. Quando, em 2015, na Carta de Palmas, algumas das pessoas que estão nesta sala estavam em Palmas escrevendo esse documento, os institutos de terra, junto ao Terra Legal, reconheciam que não se tinha ainda instrumentos necessários para poder avançar, já se estava dizendo aquilo que o próprio Tribunal de Contas da União dizia. Isto é, só para colocar a frase que está aqui em destaque, o governo federal não conhece bem a situação de seu próprio território. E a resposta que se dava na Carta de Palmas era ter um tempo de diálogo entre o governo federal e os institutos de terra da Amazônia, mas me permita-me estender este desafio ao Brasil inteiro, exatamente porque não se tinha, e me permitam dizer, eu participei 1 ano e meio atrás, aqui em Belém, do último encontro dos institutos de terra dos estados do Brasil, de todos os estados brasileiros, e já, ainda melhor dizendo, naquele momento, isto é, 15 anos depois deste texto, se reconhecia que não se tinha clareza de qual é a competência e, sobretudo, aonde fica o que é público federal, público estadual, e se formos entrar no público municipal, aí é pior ainda. Esse documento do Amazon, este mapa do Amazon, mostra como mais de 28% do território da Amazônia é desconhecido, ou pelo menos não se sabe exatamente quem está lá e por que está lá, qual direito que ele tem de ocupar. E como a Amazônia é grande, né, estamos falando de 143 milhões de hectares. Estudos mais recentes do Instituto Escolha mostram outros números, mas que vão, de qualquer maneira, na mesma direção.
E aqui a associação entre o caos fundiário e a grilagem de terra, que é esse slide do Maurício Correia Silva, advogado lá da ATR da Bahia, continua a ser um elemento perturbador. Exatamente porque, através da grilagem, se privatiza de maneira ilegal aquilo que é público. E aqui, um guia a combate à grilagem em terras públicas, desenvolvido pelo perito criminal federal Conrado Bernardi Peterson, é fruto do mestrado dele aqui no NUMA, em Belém. E este guia, que será publicado nos próximos dias, gostaria até de agradecer para o Conrado para me permitir dar uma anteprima mundial, mostra, entre outras coisas, como nós não temos uma definição jurídica única de grilagem, uma tipificação de grilagem. Na realidade, grilagem é tudo aquilo que está nesse slide: falsificação documental, uso de títulos irregulares, fraude em processo administrativo, etc., etc. Portanto, o grande desafio é tentar verificar, através disso, quais são os caminhos para se superar. E o caminho foi ditado por unanimidade na DPF 1056, Distrito Federal, quando o Supremo dizia algumas coisas que nós ensinamos nas nossas aulas de direito agrário há décadas. A primeira, a reafirmação de que todas as terras foram originariamente públicas e só se incorporaram no patrimônio particular na medida que obedeceram rigorosamente às normas em vigor naquele momento histórico. Portanto, essa DPF permite aos corregedores de justiça dos diferentes tribunais e aos juízes federais com competência registral na própria esfera administrativa, chamou atenção não na esfera judicial, o cancelamento administrativo destas matrículas. Vindo para mais recentemente, para agosto de 2024, a necessidade de se ter uma resposta à altura à situação encontrada no campo levou os três poderes da República a assinarem este pacto pela transformação ecológica e, entre as matérias prioritárias, como já o doutor Moisés colocava, a integração efetiva de dados imobiliários, ambientais, cadastrais e a necessidade de utilizar sistemas. Hoje nós temos muitos sistemas federais e estaduais que não dialogam entre si para chegar a que esses sistemas sejam interoperacionais. Um ponto com certeza fundamental, um grande avanço que nós temos é a lei do SERP, isto é, a lei que permite juntar dentro do mesmo sistema, no caso o mapa e digital, as informações espaciais e documentais das matrículas. Aqui, por exemplo, o caso de Santarém, onde tem uma seta, podemos identificar seja o código CIGEF, seja a matrícula deste imóvel. Portanto, colocando o mouse em cima dele, eu posso carregar as informações daquela matrícula. Infelizmente, esse sistema trabalha matrícula a matrícula. Eu não consegui ainda descobrir como se poderia, por exemplo, baixar uma relação de todas as matrículas de um determinado município. Mas ainda assim, quem de nós já trabalhou na análise e fez pesquisa nos cartórios, tendo que se deslocar a centenas, milhares de quilômetros, com cartórios com uma precariedade de seus livros, né? Hoje, num clique de computador, tenho quase todo o Brasil à nossa disposição. Só na Amazônia, dos 584 cartões de registro de imóveis, temos mais de 6 milhões de matrículas que já estão disponíveis. E aqui a grande sacada do CNJ, que vem
evidentemente na esteira da possibilidade do controle e da integração das diferentes matrículas, que é o provimento CNJ 195/2025. E aqui destacaria algumas novidades fundamentais. Quem de nós fazia pesquisa até setembro do ano passado sabia que a base territorial de referência era a base territorial dos cartórios, das circunscrições. E, no caso do Pará, por exemplo, se é verdade que Belém tem 3 cartórios de registro de imóveis, tem, porém, outros cartórios que são responsáveis por 1, 2, 3 ou até mais municípios. E agora a base é municipal. E aqui a importância de subir para o IRE, para o Inventário Estatístico Eletrônico, das informações espaciais. Pessoalmente, lamento que dentro do IERI, e a partir daí vai subir para o RI digital, para o SIG-RI, imóveis georreferenciados e certificados, e imóveis georreferenciados, mas não certificados. Eu sei, infelizmente, o governo federal achou por bem adiar a obrigação do geocertificado de todos os imóveis que vencia em novembro do ano passado por mais 3 anos. Não vou entrar no mérito dessa discussão, lamento, porém, esta decisão, e aí se cria a possibilidade de subir para o sistema algo que não está certificado. Ainda assim, é importante que todas as terras georreferenciadas subam para o sistema. Dialogue este sistema, como está escrito aqui embaixo, no artigo 440A, que dialogue com os diferentes cadastros existentes. Por exemplo, no estado do Pará, nós temos mais de 24 milhões de terras arrecadadas, boa parte delas georreferenciadas, pelo menos aquelas arrecadadas nos últimos 20, 25 anos, mas não tem um palmo de terra paraense no CIGEF. E aí vem o jogo da vez da bola. A responsabilidade é do INCRA porque tem uma norma muito rígida. E eu não vou entrar de novo neste debate, o importante é, vamos subir para o sistema todas as informações. Também porque, semana passada, no dia 24/7, o nosso Mico Richard, que trabalhou durante muito tempo no INCRA, nos alertava que a grilagem hoje continua evidentemente se fortalecer graças a documentos falsos, mas sobretudo se beneficia por sistema de cadastro pouco integrados. E ele destaca que o problema, eu concordo perfeitamente com ele, não é legal, não é ausência de lei, é ausência de instrumentos que possam vir a fazer, como ele usa a rastreabilidade, uma auditoria permanente dessas documentações. E ele coloca o provimento 195 como instrumento fundamental. E aqui eu gostaria de resgatar, o doutor Moisés já fez isso ainda agora, né? O excelente trabalho desenvolvido pelo MDA, quando foi feita, através da portaria 17 de 2023, a instituição deste grupo de trabalho que permitiu se chegar ao decreto. No fundo, o decreto é a transposição das ideias que aquele grupo de trabalho e os diferentes seminários sobre os quais Moisés falou, dialogaram. Me permitam dizer, dialogamos. E aqui a política nacional é, portanto, a necessidade de reunir num esforço concentrado todas as entidades dos diferentes níveis do governo, portanto, federal, estadual, municipal e sociedade civil. A integração dos cadastros, a existência do comitê gestor, o Comitê Nacional de Governança de Terras é fundamental. E aqui me permitam, não estou falando evidentemente só para Moisés, mas é bom que ele me escute, né? O papel que as universidades podem ter neste momento para poder ajudar a aglutinar as informações.
Não vou entrar no detalhamento, porque o Moisés já fez isso, mas eu entendo que o programa Terra do Brasil é fundamental e nós precisamos, desde já, estou quase indo à minha conclusão, poder dizer que a sociedade precisa estabelecer prioridade no momento no qual vai discutir como se destina a terra pública. E prioridade, no meu entender, significa o reconhecimento dos direitos territoriais dos povos e comunidades tradicionais, da agricultura familiar como prioridade das prioridades. E aqui a plataforma Terra do Brasil, chamada a integrar todas as informações, é fundamental. É que me permitam dar um passo para frente. Isto é, dizíamos ainda há pouco que a DPF 1056 só reconhece como propriedade, e coloquei entre aspas, de maneira proposital, aquilo que foi emitido, encontra seu respaldo em documento emitido pelo poder público. Pode ser uma carta de Srs. Maria de 400 anos atrás, pode ser, abre aspas, qualquer documento, desde que esse qualquer documento tenha origem. E aqui a proposta é simples. Infelizmente, essa frase é minha de 14 anos atrás, mas eu acho que ainda se aplica. Infelizmente, o governo federal, os governos estaduais e municipais não sabem o que eles fizeram. Isto é, não é que não sabem, porque está lá nos livros. O problema é que hoje, no século XXI, nós precisamos ter isso não mais nos livros, mas tem que estar num clique de computador. Portanto, é indispensável a digitalização e a espacialização de todos os documentos emitidos ao longo do tempo e sua inserção na plataforma Terra do Brasil. O melhor fiscal não é, com todo respeito, não sei quem. O melhor fiscal é a sociedade. E aqui, se é verdade que nós precisamos verificar qual é a origem, por que não utilizar a inteligência artificial? Eu sei que vários grupos, eu tive semana retrasada uma excelente experiência como grupo do Dumont, sei que outros estão trabalhando nessa direção. O grande problema nosso é comprovar o destaque, o elo inicial. Portanto, precisamos avançar. E aqui, finalmente, um conjunto de pessoas, hoje já mais de 50 pessoas assinaram esse documento, esta petição pública, que esperamos remeter amanhã para diferentes instâncias do governo federal. E aqui, evidentemente, não vou ler todos esses pontos, mas gostaria de resumir dizendo: sistematizar as informações, inserir em sistemas que dialogam entre si e, a partir daí, ter a possibilidade de verificar aonde fica aquele documento e, a partir do mapa, qual é o valor desse documento. Gostaria de finalizar dizendo: temos aqui um QR Code, agora vou colocar aqui no chat um link, assinem. Acho que é importante que a sociedade, atendendo inclusive o apelo do Moisés, se manifeste. Obrigado. Vamos para o debate depois de escutar a Suzana, evidentemente. Obrigado, professor. Não sei se o Moisés quer fazer algum comentário antes de eu passar para a Suzana. Você pode me interromper aí. No final ali eu faço. Não, tranquilo. Tá. Então, tá dando certo tempo aqui. Então, Suzana, passo para você. Deixa eu só... A professora Suzana, né? Doutora em Ciências Geodésicas, professora da UFBA desde 2015, para quem não a conhece, e ela também trabalha atualmente na Coordenação Geral de Integração de Soluções Territoriais e Ambientais no MGI, no Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Também tem uma pesquisadora que tem atuado também nessa área de governança de terras já há algum tempo. Passo para você, Suzana, fica à vontade. Obrigada, Victor. Boa tarde a todas e todos presentes.
Eu não preparei slide, não preparei apresentação, vou colocar aqui alguns pontos que foram abordados na fala do Moisés, outras que eu já trouxe, e que o professor Treccani também trouxe, né? Então, acho que o Moisés, ele começou a fala dele colocando, o primeiro ponto foi, estamos aqui falando do decreto de governança. Já temos tantas iniciativas, tantas coisas, o que esse decreto, de fato, ele representa? Não é? Qual o intuito dele diante de todas essas iniciativas já existentes? Então, eu acho que a questão que vai ficar aqui para a gente, que a gente tem que, de fato, amadurecer, é isso. O que esse decreto, de fato, ele representa para a sociedade, para a governança territorial e para a solução desse caos fundiário que foi apresentado aí pelo professor Treccani, que ele não é de ontem. Ele é desde que o Brasil se chama Brasil, né? Ou até mesmo antes de se chamar Brasil. Então, a gente sempre está tratando dessas questões como se fosse moderno, como se fosse atual. Então, cadastro territorial, sistemas, a palavra governança. Então, gente, nada disso é novo. Os nossos problemas não são novos e a gente sabe muito bem disso. E a gente sabe aonde a gente tem que ir para enfrentar esse problema. Então, uma questão primeira. A governança, ela é uma palavra que vem do vocabulário grego, super antiga, que vem de governar, e que ela era utilizada justamente pelos governos para organizar a sociedade com leis, com normas. Então, se a gente fala de governança fundiária e territorial, é o quê? É você governar, dar as diretrizes, dar as normas, você pensar nos instrumentos para dar um norte para esse ordenamento territorial. Como é que nós vamos falar de ordenamento territorial, de governança territorial, sem ter o ponto principal, que é conhecer esse território? Como é que eu vou conhecer esse meu território se eu não tenho dados confiáveis? Se eu não tenho o conhecimento de que terra é essa, a quem ela pertence, quando ela foi instituída, se ela é pública, se ela é privada, e que direitos percai sobre ela. E esse é um problema que não é novo, e a solução, muito menos. Então, desde 1697, o Brasil tenta institucionalizar um sistema cadastral territorial nacional, quando começou-se a necessidade de tentar demarcar as Seis Marias. Isso não foi para frente. 1702, uma nova tentativa de demarcação territorial, também não foi para frente. 1753, um novo decreto imperial, precisa demarcar as Seis Marias, não foi para frente. 1781, 1785, 1795, Dona Maria I expediu novamente um decreto imperial dizendo: precisamos que todos os seismeiros demarquem suas terras, que eles façam o seu cadastro e que a gente identifique terra e proprietário e que a gente faça, de fato, todo o ordenamento desse território. Tivemos um processo de crescimento da agricultura do país. Foi identificado de que o país não conseguia se desenvolver economicamente na sua agricultura porque justamente existia um problema, o caos fundiário, que foi apresentado aí pelo professor Treccani. Você não sabia de quem eram as propriedades, né, as Seis Marias, você tinha uma alta concentração de terra na mão de poucos e pouca oferta. Aí vem a lei de terras para tentar institucionalizar, organizar esse caos e tentar trazer uma prosperidade, vamos dizer assim, agrícola do país. Deu certo? Não. Quantas outras iniciativas elas aconteceram desde então, e todas elas, algumas com sucesso? Vamos dizer que sim, teve a lei lá 10.267, que instituiu, né, o georreferenciamento, o cadastro, o registro, a certificação do imóvel, mas aí a gente vem ano passado e dá esse retrocesso, volta esse passo. Então, como que eu vou governar? Como que eu vou administrar o meu território sem conhecê-lo, sem identificar? Então, quando eu olho para o decreto da política de governança, ele tem que ser além de um decreto que liga programas ou projetos. Ele tem que ser, de fato, um instrumento
de uma política de Estado, inclusive para ser a base de todos os programas e projetos do governo para subsidiar regularização fundiária, agricultura familiar e todas as demais, crédito agrícola. Então, se eu não tenho essa base, como que eu vou ordenar o meu território e como que eu vou fazer essas políticas funcionarem? E aí a gente tem várias questões que são trazidas aqui. O primeiro ponto, né, Moisés, que você colocou, que eu acho que é uma fragilidade, é isso, de que é um decreto. Por ele ser um decreto, ele não tem o caráter obrigatório. Ele é por adesão, é voluntário. Então, como que a gente vai resolver esse nosso caos fundiário se a gente não tem uma lei que institui, de fato, o ordenamento do nosso território, ou a política, né, de governança, uma lei de governança territorial que fale, de fato, da integração dos cadastros, que fale quais são os papéis e as responsabilidades de cada uma das instituições, dos entes ali participantes. Aí a gente tem que, você trouxe aí a plataforma Ideia Terra Brasil, né, Terras Brasil, trouxe aí uma questão sobre arquitetura, trazendo vários sistemas, mas só o que a gente tem hoje são sistemas no Brasil, e várias frentes trabalhando para integrar esses sistemas. Então, qual é o papel e o ponto dessa política, inclusive diante de todas essas ações existentes hoje? Então, nós temos, por exemplo, a ADPF 743, que fala da integração de dados geoespaciais. Dentro da ADPF, você tem ali N frentes, você tem ACTs entre ONR, MGI, MDA, INCRA, você tem ACTs entre Receita Federal, SICA, ACT entre Receita Federal e os cartórios, CNJs, então, N frentes existentes. Então, qual o papel hoje desse nosso decreto para coordenar isso, né? Porque o que nós faltamos de verdade é isso, coordenar essas ações, porque a gente está a todo momento desenvolvendo sistemas, mas do que me adianta ter um sistema se eu não tenho o principal, que é o dado? O dado fundiário, que ele é confiável. Então, não me adianta ter SIG, RI, não me adianta ter SIGEF, não me adianta ter SICA, não me adianta ter nada se eu não tenho um dado que seja confiável, que ele seja georreferenciado, que ele seja certificado e que ele tenha integração com o registro de imóveis e que essa integração, ela de fato me dê a relação pessoa e propriedade, pessoa e os demais direitos que ali incidem sobre aquele território. E aí, se eu penso em conhecer todos os direitos, cadê os direitos que estão para além do meu registro de imóveis, que são os direitos reais? Como que eu vou mapear isso? Como que eu vou representar? Como que eu vou conectar, integrar dentro das minhas plataformas, dos meus sistemas, para eu fazer, de fato, a gestão desse território? Então, eu acho que aqui a gente tem que refletir como que a gente vai evoluir e qual o papel, de fato, desse decreto. E como, Moisés, essas câmaras técnicas, elas podem agir, de fato, para que a gente faça esse orquestramento, que, inclusive, a questão cadastral, como você falou, que teve a ideia de 2 decretos, de governança e o do cadastro. O do cadastro, ele não saiu. Então, como a gente vai fortalecer o cadastro territorial, que ele vai ser a base de tudo, inclusive, né, para que, de fato, esse decreto ele funcione e as demais políticas e programas do governo. Então, eu acho que ficam aqui essas reflexões e pensar, de fato, como integrar. Esse decreto ele vai ter essa capacidade de orquestrar todas essas ações, ele vai ter a capacidade da gente minimamente pensar em estruturar esse nosso cadastro territorial fundiário, pelo menos do lado do rural, pensando nos seus vários atores. E aí eu acho que aí sim a gente pode começar a superar esse caos fundiário e pensando de evoluir dessa visão de sistema, porque o sistema sem o dado, ele é simplesmente uma ferramenta meramente computacional. Então, antes de existir sistemas computacionais, você já tinha países que faziam a gestão do seu território perfeitamente, países ricos, desenvolvidos, e que não é a tecnologia que vai nos permitir isso, e sim, de fato, o dado. E aí, pensando de que a gente tem mais um problema, sabe, Moisés, que quando se fala em interoperabilidade, as pessoas pensam em interoperabilidade apenas de sistemas e de dados. Não, a interoperabilidade dos processos, não é? Como você falou, a gente vai ter o termo de adesão entre estados, municípios, o governo federal. Só que a gente sabe que, a depender, cada um trabalha à sua maneira.
Então, como vai ser feita essa interoperabilidade também dos processos a partir desse decreto da política? Porque a gente precisa governar pensando em todos os seus processos, não só no dado final que está ali dentro do sistema, mas quem é responsável pelo quê, como isso se integra, como isso se valida, quem são os atores, quais são os processos que precisam ser uniformizados, quais podem ser independentes. Então, todas são essas questões que a gente tem que pôr na mesa e pensar para tentar solucionar essas nossas questões. Então, eu trouxe um pouco dessas provocações, eu não vou me alongar mais, porque eu acho que temos que abrir também, né, para os telespectadores e você também trazer algumas questões, se assim achar necessário. E aí eu acho que a gente sempre, às vezes, fala, modernização, gente, a gente não está modernizando nada. Hoje, o fato do registro de imóveis estar trazendo esses dados, ele está reconhecendo dentro do IER de que todos os dados têm que ser georreferenciados, isso nada mais é do que ele reconhecer de que não existe registro sem cadastro. Como é que eu vou garantir um direito de propriedade se eu não sei qual é a propriedade, eu não sei onde ela está? Então, a gente está apenas, às vezes, reparando alguns dos nossos erros ou apenas amadurecendo o nosso processo e entendendo de que não dá mais para a gente caminhar da forma que estava caminhando. Então, fica essas reflexões também aqui para entender como que nós vamos amadurecer daqui para frente para, de fato, sanar esse caos fundiário e a institucionalização do nosso sistema cadastral, que vai ser a base de tudo. Fechei. Beleza, obrigado, Suzana, professora Suzana. Bom, eu acho que nesse momento a gente ainda tem uns 20 minutos, mais ou menos. Seria importante abrir tanto para o pessoal que quiser fazer perguntas no chat e dar primeiro agora um espaço, né, um tempo para o Moisés, representando o MDA, a fazer os comentários que achar pertinente, né? Eu tenho só uma pequena pergunta, não vou tomar tempo fazendo a apresentação, mas uma das perguntas que eu tinha era como vocês veem, né, o governo, essa questão da articulação, né, das políticas e todo esse conteúdo que é grande dentro do decreto, né? Que a Suzana já fez essa mesma indicação nessa direção. E uma pergunta que eu ia fazer mais pontual mesmo, menos complexa, era quais são os próximos passos operacionalmente para institucionalizar tanto o comitê gestor quanto a parte participativa, né, que está prevista no decreto, só para todo mundo tá alinhado de como que funciona, né, qual que é o prazo, ou tem quais são os ritos, vamos dizer assim, para isso. Mas é isso, devolvo a palavra então pro Moisés, por favor, secretário, fique à vontade. Não, perfeito, obrigado aí pelas considerações. Acho que trazendo um pouco o tema do caos fundiário, né, que o professor Girolamo trouxe, eu acho que esse é o nosso desafio a ser enfrentado, né? A gente tem um processo de ocupação do território nacional, né, que foi priorizando, né, privilegiando pequenos grupos, tem uma concentração fundiária gigantesca, né? A gente conseguiu consolidar parte do território em espaços coletivos que são, né, ocupados por vários grupos sociais, e como é que a gente organiza tudo isso, né, olhando com um olhar de futuro, né? Se nós demoramos todo esse tempo, né, para conseguir ter alguns avanços, né, a gente tem que estar olhando para os próximos anos aí, as próximas décadas, né? E isso passa, obviamente, por conhecer o território, né, como a professora Suzana trouxe, né? A gente precisa ter uma clareza desse território, de quem são as pessoas que vivem, que têm o direito à terra, que têm a propriedade da terra, né? Então, acho que aí é um ponto fundamental, e por isso que o debate também sobre o cadastro é importante. Por que o debate do cadastro parou do ponto de vista normativo, assim, né? De uma maneira muito, muito simples, né? Numa avaliação, assim, dialogando os vários órgãos do governo, não é uma coisa única que uma pessoa decide, mas muito do que nós precisamos resolver dos cadastros, né, não dependem, não dependiam naquele momento de uma decisão do presidente da República, né?
A gente tem questões que o próprio INCRA tem que resolver, que os órgãos têm que dialogar entre eles, então não seria um decreto que traria uma solução mágica, vamos dizer assim, né? Então, por isso que se recua, até pelas incertezas de como o cadastro X impactava no Y, né, e por aí vai, né? Então, não é que ela foi abandonada, ela foi deixada de estar no decreto que saiu, né? Mas eu acho que é um tema fundamental e a gente tem esse entendimento aqui com relação a isso. E uma das fragilidades que também foi colocada, né, é o fato de ser um decreto. É uma vitória colocar na caneta do presidente da República um ato normativo que fala em política nacional de governança da terra, mas, ao mesmo tempo, ela é um ato, uma decisão do presidente da República, né? Então, outro presidente da República pode revogá-lo, se assim entender, né? Então, isso é um risco, uma fragilidade institucional que temos, mas ao passo que é o decreto decretado por esse presidente, ele permanece pelos próximos até que se tome a decisão de alterá-lo, modificá-lo ou fazer ele deixar de existir. Então, é uma fragilidade, eu acho sim que nós temos que aproveitar esse espaço para ver como que a gente avança, né? Como que a gente avança, por exemplo, para um projeto de lei de uma política nacional de governança da terra, né? Que depois ele dê a base para o que está acontecendo, né? No âmbito do decreto, né? Então, esse acho que é um desafio que a gente tem, um desafio coletivo, né? Governo, sociedade civil, universidades a avançar. Do ponto de vista da articulação, e aí já indo mais para o Vitor, para devolver aqui a palavra, né? Da articulação das políticas públicas, nós temos um processo muito fluido de diálogo com os ministérios. Eu acho que o que nós conseguimos avançar na Câmara Técnica, por exemplo, é desse processo de diálogo, de construção, né? Acho que todos os ministérios estão recebendo agora novas equipes de servidores, isso parece pouco, mas não é muita coisa, né? Nós aqui no MDA não tinha técnicos nessa área, então a gente recebeu do segundo CNU aqui um grupo de agrônomos, né? Agrônomas que estão fazendo parte da equipe, né? Analistas de política social, então isso tudo dá um quadro mais de Estado, né? Porque quando eu hoje estou numa função de governo, quando deixar esse espaço, vão ter servidores, vão ter outros dirigentes, então isso garante um pouco mais de continuidade. E acho que o espaço dos comitês, né, eles vão ser fundamental para definir esses próximos passos, né? Mas o próximo passo, objetivamente, é constituir os comitês a partir de uma portaria, né, da ministra Fernanda. Nós já temos algumas minutas que circularam, inclusive nesse processo de tramitação, né? A gente tem que olhar agora sobre isso, né? E sobre o ponto que nós chegamos aqui e dialogar com vocês sobre isso. O próximo passo é estabelecer o comitê, organizar as documentações aqui que a gente tem, né? Ver a condição que nós temos de fazer as primeiras propostas, que vai ter regimento interno, né? E tentar estabelecer uma visão de longo prazo desse espaço, né? Para consolidar tudo isso nesse governo. Qual que é a visão que a gente tem para 2050, por exemplo, né? Como que nós vamos construir essa visão? Qual é o orçamento que nós precisamos? Quais as ações são necessárias? Que a gente consiga construir um mapa mental para iniciar o debate. Mas nós já estamos vindo de um processo de acúmulo, né? De conhecimento, de tratativa, né? Na própria fala do Giordano, a gente não combinou nada, estou chamando ele pelo primeiro nome, né? O professor Trecani. Na fala dele, ele já colocou, né? A gente não combinou a fala, né? Mas ele fala, olha, o decreto surge aqui desse processo de construção, né? Então, a gente já está acumulando esse processo todo, e o que nos permite fazer isso com muita rapidez, né? Então, uma portaria para instituir um comitê é uma coisa que a gente faz, aqui fez várias, né? Agora tem que ver o nível que nós vamos conseguir também convencer, né? Quem vão ser os membros do comitê gestor, né? A nossa ideia é que fossem os secretários dos ministérios, do ponto de vista do governo, né? Então, nós vamos conseguir mobilizá-los nessa reta final, isso dá para deixar consignado na portaria, são outras lutas, né, que nós vamos ter que travar, mas agora nosso diálogo é aqui no âmbito do Ministério, ouvindo especialmente o MGI e o INCRA, do ponto de vista do governo, né, a FUNAI, enfim, os órgãos que já são Câmara Técnica, que já estão conosco, né, e mais vocês aí para
para a gente estabelecer a sociedade civil e a participação dos governos estaduais. Estou vendo pessoas aqui com mãos erguidas e comentários, eu vou encerrar para dar tempo de a gente fazer mais um bate-bola. O Arimateia queria falar alguma coisa? Se for bem curto, Arimateia, uma pergunta, pode fazer. Eu vou ler as perguntas do chat pro Moisés depois também, para fazer mais uma rodada aí de resposta. Perfeito, Vitor. Boa tarde a todos. Acompanho há muitos anos e participo ativamente de tudo isso, né? Nós estamos aí, conforme é bem sabido por vocês. A Suzana fez alguma referência, o professor Trecani, já há 20 anos no Pará, tivemos o primeiro encontro tratando desse assunto. E eu, há mais de meio século, trato disso desde a Rural Minas, quando legitimava as terras devolutas. O grande problema, Vitor, Suzana, e nós sempre falamos sobre isso, é essa dificuldade em fazer com que haja essa coordenação entre cadastro territorial e registro jurídico. O projeto Conheça o Município a partir do Registro de Imóveis, sem falsa modéstia, da minha autoria, que é o embrião do IERI, coordenado pela professora Maria Tereza, também do qual eu participei, retrata tudo isso. Então, nós estamos indo e vindo, repetindo a mesma história e o cadastro não sai, o cadastro multifinalitário, que é aquele cadastro no qual as matrículas deveriam estar realmente sintonizando. Então, hoje, o grande gargalo é esse: como você fazer com que uma matrícula ela esteja interligada ou sob a coordenação e vice-versa de um cadastro único. Nós não temos esse cadastro, nós não temos uma lei nacional de cadastro. Não se senta à mesma mesa as diversas instituições do país. Isso aí é um gargalo. Então, esse discurso, a gente às vezes evita até de participar, porque já não adianta mais falar em cadastro sem registro. A Suzana colocou isso aí. Nós temos a matrícula dos imóveis. Elas nasceram primeiro. O Trecani falou tanto de matrícula que já estão abertas. O CEP hoje é uma realidade. Eu estou aqui pontuando, viu? Estou fazendo uma provocação, conforme bem coloca o professor Girolando. Não é pergunta, viu, Vitor? Conforme você colocou. São provocações. Enquanto não se sentar à mesma mesa e definir essa situação, quem é quem no cadastro, para que o registro possa chegar. Esse é o grande gargalo. Nós queremos participar, viu, Moisés? E sempre participamos com muita vontade. Eu falo agora como diretor de Relações Internacionais do IRIB, certo? Na presidência, e sempre quando convocado, o Danilo, na última, nos convocou, o professor Bástia sempre está conosco, nós estamos integrando a esse grupo também na Unicamp e estamos prontos para conversar. Mas eu acho que primeiro tem que sentar à mesma mesa os diversos atores de cadastro, para depois, então, a gente falar com um só, porque não adianta falar com vários cadastros e as matrículas estão aí. Era a minha provocação, viu, Vitor? Provocação feita. Precisa decidir os órgãos do cadastro, na parte do executivo, pelo que eu entendi, né? Alguma coisa desse nível. Eu vou ler aqui. Perfeitamente. Quem é do executivo que vai falar, né? As perguntas que foram feitas aqui, Moisés, ou Suzana e Trecani. O Gabriel, lá do IGT também, ele falou a questão de se não seria mais estratégico essa política, não seria um caso de buscarmos uma lei para essa política, além do decreto. Não sei como é a leitura do governo em relação a isso, que o procedimento para você passar uma nova lei é outro, né? Mas assim, o executivo deve ter alguma ideia de como lidar com isso. O professor Luiz Antônio perguntou qual tem sido a relação com o governo do Amazonas, considerando a sua despreocupação em relação à governança fundiária. Palavras diretas aqui. E deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. O Afonso Chagas perguntou se a previsão de participação dos movimentos e organizações sociais é consultiva ou deliberativa. Até onde eu entendo é consultiva, mas acho que você deixar o Moisés responder. Então, só essas três que chegaram, Moisés. Se você quiser responder uma de uma vez só, todas. Não, eu respondo todas, a gente tem um tempinho aí, né? Bom, acho que o Arimateia, ele
fez a provocação, mas ele já ele fez a problemática, mas fez a solucionática também, né? Que é todo mundo sentar na mesma mesa, né? Eu acho que a constituição desses espaços de governança, elas vão nos permitir fazer isso. Ele citou várias pessoas que vêm tratando desse tema, né? Enfim, o Bastian, outras pessoas que... o Bastian até levantou a mão agora, né? Que poderiam contribuir com esse espaço, e nós ter, a partir desse diálogo com os órgãos que fazem o cadastro, né? A gente ter avanço. Eu acho que é plenamente possível nós ter um comitê técnico específico sobre o cadastro de caráter permanente para acompanhar e subsidiar, né, as estruturas de governança da política, né? Uma das questões, quando nós dialogava aqui, Trecani, internamente, com o Gondinho, nosso consultor jurídico, ele falou, nós precisava ter um grupo específico de combate à grilagem, para tratar desse tema, ver como isso... Então, a política nos permite criar essas instituições, né? Então, acho que isso esses espaços, melhor dizendo, né? Acho que isso é plenamente possível, e nós temos que juntar realmente as pessoas que trabalham no dia a dia do cadastro e as pessoas que vêm construindo isso historicamente, acompanhando as experiências exitosas, e a gente vê como avançar. O Gabriel trouxe a questão da lei, é uma necessidade, né? Eu acho difícil agora, nesse governo, né, se propor uma nova lei, mas uma coisa que eu comentei, eu acho que numa que a gente teve, não sei se o Vitor estava, foi uma preparatória para essa, será? Não lembro exatamente quando foi, que eu conversei sobre o decreto com o líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara, né, o deputado Pedro Kizai, e ele tem disposição em apresentar essa proposta, né? Então, se nós tiver uma proposta... Eu não tinha falado não, Vitor, você fez cara de surpresa, né? Mas eu acho que você comentou, mas eu não tinha esse do detalhe, legal. Acho que foi algum diálogo que a gente teve com vocês aqui, né, com alguém de vocês aqui do grupo, né? Então, ele tem disponibilidade. No processo do Florestas Produtivas, nós fizemos o contrário, ele tinha um projeto de lei, a gente criou o programa por um decreto, o programa chegou. Agora ele já aprovou no Senado a lei que cria o Floresta Produtivo. Então a gente faz um jogo combinado. Então tem como entrar com um projeto, a hora que nós tiver isso maduro, né? Aí lógico que vai ter que ter uma tratativa muito grande, porque entrar um projeto na Câmara e no Congresso falando de questão fundiária, ele pode virar um monte de coisa, né? Que daí tem os jabuti, as emendas e tal, então teria que ter uma sintonia muito fina e um processo de convencimento sobre isso, né? Com relação ao estado do Amazonas, é um dos estados que a gente está tramitando o acordo de cooperação técnica, eu não me recordo dele ter sido assinado, mas eles estão nos diálogos conosco por intermédio do consórcio da Amazônia, então não temos maiores problemas na relação com o Amazonas, né? Mas também não, enfim, assim, tem tocado o dia a dia da agenda com eles, e acho que, eu não lembro do nome de quem falou do Amazonas, mas o Afonso falou do caráter consultivo deliberativo, né? Isso é importante destacar, que as organizações da sociedade civil, elas vão poder participar do Comitê Nacional, vão poder participar, votar, deliberar, né? Mas as deliberações que estão colocadas lá, elas não têm talvez um caráter vinculativo, né? Olha, decide-se por uma coisa no Comitê Nacional, o órgão tem a obrigatoriedade de executar, né? Isso perde a importância, a relevância ou qualquer coisa assim. O governo está a todo momento respondendo demandas que surgem, né? Aí a própria professora Suzana colocou da DPF, né? Nós temos questões que estão relacionadas à DPF, nós temos prazos para ser cumprido, etc. e tal, né? Então, o conselho, ele é deliberativo, né? Ele tem o poder de estabelecer resoluções, de aprovar diretrizes, enfim, de fazer todo o processo de tomada de decisão. Não é uma decisão pro forma, né? Eu acho que antes, já está acabando o nosso tempo geral aqui, né? Eu só queria deixar um pouco essa mensagem, Vitor, aqui já na fala mais final também, no sentido de que nós, quando assumimos, né, o ministério aqui, a administração pública estava
está colocada, né, como alto risco na gestão pública, né? Então, isso foi em 2023, 2024, também isso aconteceu, né, pelo TCU, né? Então, nós queremos juntar o decreto, juntar outros avanços que nós temos para apresentar ao TCU, para que a gente possa estar construindo, pavimentando as condições para a administração de terras deixar de ser, né, alto risco da administração pública e ser entendida como uma área que está funcionando, está começando a funcionar no âmbito do governo e resolver esses problemas históricos aí que foram muito bem falados por vários de vocês, né, com destaque a professora Suzana também. Mais uma vez, obrigado, viu? Contem conosco, a gente quer dialogar com vocês sobre a participação, sobre a regulamentação também da política. Maravilha. Da nossa parte, pelo menos posso falar pelo observatório aqui, os grupos que a gente participa, a gente quer muito continuar ajudando no que for possível e no que for preciso, aí que a gente puder. Então, conte com a gente também. Mas, deixa eu ver. O Bastian queria fazer algum comentário final, Bastian? Você está aí ainda? Tô. Não, Fa- é só. Eu tô e eu só, vamos dizer assim, perguntar para o Moisés, né, se ele tem alguma ideia, porque está claro o que precisa. Precisa de alguém que coordene tudo isso daí. Né? Ou seja, os cartórios não vêm trabalhar junto com o registro porque não sabe com quem tem que tratar. Em certa medida tem razão. Né? Mas aí a gente precisa ver um caminho, ou seja, qual que é esse caminho? Porque só o decreto não vai garantir essa interface com todos os órgãos. Então, como é que a gente vai criar essa interface? A DPF está fazendo um pouco disso, mas precisa ser algo mais do que isso. O que você, Moisés, nos propõe? Você ficando ou não ficando? Nós vamos estabelecer aqui, ó, no artigo 4º, né, ato do Ministério do Desenvolvimento Agrário disporá sobre a composição e funcionamento das instâncias da governança. Né? Então, veio para nós essa argumentação. Né? Numa portaria, nós vamos estabelecer o comitê, né, os 2 comitês, e muito provavelmente a nossa secretaria, com Moisés, Messias, ou quem vier para cá, vai ser a Secretaria Executiva, a Secretaria Nacional de Governança Fundiária do MDA, que é a secretaria que supervisiona o INCRA, do ponto de vista da supervisão ministerial, é quem vai ficar como secretaria executiva, para tocar o dia a dia disso, né? Então, a gente vai ter que definir internamente como que a SCE, a Secretaria Executiva, ou o gabinete da ministra participam. E aí nós vamos estabelecer quem participa, do MGI, né? E eles vão indicar lá, etc. Mas isso né? ainda é só o rural, né? Ainda precisa ver como é que integra o urbano. Mas o decreto, isso foi um dos problemas, viu, Bastian? Um dos problemas não, uma das questões de grande discussão interna no governo. Tanto que o artigo... Cadê ele aqui? Aqui, ó. O artigo 1º, o item 4, para fins do disposto desse decreto, considera a definição de imóvel rural estabelecida no artigo, né? Eu queria só achar o ponto aqui que ele diz que, olha, esse decreto aqui, ele serve e ele se orienta para a atuação nos imóveis rurais. Sabe, isso aí foi uma questão que no MGI, SPU, cadastro, não sei o quê, né, a gente ficou com bastante dificuldade de avançar e foi algo que eles pediram para pôr, para estar colocado. Então, isso aqui é só o rural, nós estamos falando daquilo que é rural, né? Então, no comitê, a participação da sociedade civil, em geral, no governo, né, uma parcela do artigo 10º, que a gente falou aqui. Tá, eu vou só, eu estou vendo o chat quicando ali, Vitor, você me ajuda aqui só para responder o Bastian, né? Então, constituindo esses comitês, a partir de uma portaria da ministra, né, a gente estabelece a governança efetivamente, né? Sociedade civil, o governo vai ser nomeado a partir do atual contexto da esplanada. Então, o que já tem na Câmara Técnica vai ser em alguma medida espelhado ali, do ponto de vista do governo. Vão entrar os governos estaduais e vai entrar a sociedade civil, que aí, em geral, né, a gente faz isso estabelecendo por categorias. Não dá para dizer que vai ser o FPA, por exemplo.
né? Então, a gente faz por categoria e as pessoas se credenciam, né, para poderem participar. É isso de minha parte, viu? A Suzana e o Sérgio estão inscritos. Vitor, tem mais alguém? O Arimateia. Vamos finalizando aqui. Acho que o Arimateia, acho que ele deixou levantado naquela hora. Mas, Sérgio, se você quiser fazer um comentário, porque depois eu vou passar para a Suzana e para o Trecani fazerem o encerramento da parte deles e a gente já fecha. Sérgio? Vocês conseguem me ouvir? Eu não consegui ligar minha câmera. Sim. Sim, te ouvimos. Conseguem me ouvir? Sim, nós te ouvimos, Sérgio. Uma contribuição da pergunta que o Bastian falou, como servidor, né, do DGFund, uma das atividades do MDA que eu percebo que consolida, né, e cristaliza as ideias e o apoio dos entes federados à política e ao programa são essas visitinhas de formiguinha mesmo que a gente fez desde 2023, né, debatendo, construindo com quem faz a coisa, com os órgãos de terra, com os órgãos de assistência técnica, e abrindo, inclusive, em alguns casos, a participação da sociedade, sindicatos, prefeituras, e isso é um trabalho que eu sugiro que deve se continuar, talvez mais organizado, mais planejado, com objetivos mais claros, né? A gente participou no início apenas para divulgar e começar a debater as ideias que a partir do que foi feito o relatório, né? Já dando, consolidando o que o relatório dizia e pensando, né, no decreto, e isso fez um efeito muito, muito bom, né? Tanto que resultou aí que uma quantidade muito grande de estados aderiram aos ACTs, que haja uma prévia de um aceite, né, à política. Então, fica aí como sugestão e a ideia de que esse trabalho ele deve ser continuado, né, deve-se manter isso. E uma coisa interessante, né, o Bastian perguntou sobre se é só rural. Alguns órgãos de terras dos estados hoje trabalham também com o urbano, né, e eles viram a plataforma Terras do Brasil e falaram, poxa, nossa, seria ótimo se houvessem esses módulos dentro dessa plataforma que cuidasse do urbano, né? E a gente até pensou, né, se aproximar do Ministério das Cidades, já pensar, saber se eles têm algo parecido com isso, e quem sabe no futuro também incorporar na plataforma Terras do Brasil algo voltado para o urbano, atendendo aos órgãos de terras, porque vários deles hoje trabalham e muito deles tem uma situação muito precária em termos de processos e de digitalização disso. Talvez uma ideia seria essa, talvez a partir da plataforma a gente começar a incorporar informações também do urbano, mas são só sonhos. Era sobre isso que eu queria falar, tá, gente? Obrigado aí pela oportunidade. Beleza. Certo. Suzana e Moisés, e depois a gente passa para o Trecani também, fazendo a finalização aí, então, gente. Então, fazendo então aqui já o fechamento da minha participação. Então, eu acho que, de fato, eu concordo com o Gabriel que devemos caminhar para a questão da lei, de fato, né, da política de governança, da institucionalização do nosso sistema cadastral, porque aí eu acho que a gente deixa de usar esse argumento de que, mas não existe um ator principal para falar do cadastro, não existe o cadastro, nós não temos, sabe, essa justificativa que era utilizada desde 1670, como eu falei aqui brevemente na minha fala, e essa justificativa sempre utilizada para a gente permanecer nesse caos fundiário. Então, eu acho que já não cabe mais, até porque a gente tem diferentes sistemas de cadastro, apesar deles não serem integrados, eles terem sido construídos em diferentes momentos, por diferentes instituições, diferentes objetivos, mas existem. A gente tem o CIGEF, que foi institucionalizado a partir da Lei 10.267, a certificação dos imóveis, então, desde 2001, a gente vem trabalhando com essa questão. Então, eu acho que nós não podemos mais cair nesse erro de falar essas coisas que se falava em 1600. Assim também que eu acho que já morreu essa história de falar, mas a matrícula nasceu primeiro e o cadastro até hoje não nasceu. Gente, se nós tivéssemos um registro que cumprisse, inclusive, o seu próprio fundamento, o cadastro teria que estar ali dentro, junto com ele. E eu acho que não é mais falar de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. A gente sabe que, independente de quem veio primeiro, sem o ovo não tem galinha, e sem galinha não tem ovo. Simples assim. Independente de quem veio primeiro, o ciclo, ele só continua tendo ovo e galinha se os dois estiverem ali se retroalimentando, né? Então, eu acho que a gente deve
sanar essas barreiras, assim como dizer, mas eu sou o órgão que sou responsável por isso. Então, eu acho que não cabe mais esse discurso do passado, não cabe mais a gente seguir com o mesmo modus operandi do passado, e eu acho que a gente já entendeu que precisamos de dados e de dados seguros. A prova disso é a DPF, então a gente está colocando, quer dizer, o Supremo Tribunal está fazendo o trabalho que nós deveríamos fazer, né? E aí eu acho que dentro disso, Moisés, eu acho que é para os próximos 4 anos, de fato, trabalhar com a questão da lei, né? Porque aí a gente consegue organizar de fato a nossa casa e as nossas ações, e não daremos mais brechas para falarem mal de nós. E eu acho que a outra questão é a gente, de fato, entender como tudo isso se integra. Então, hoje nós temos as ações da DPF, a gente tem os vários ACTs, a gente tem o programa Ideia Terra Brasil. Então, assim, né, onde o decreto entra nisso e aonde cada uma dessas ações entra no decreto. E, inclusive, entendendo até já os processos que já existem, né, de conversas, e trabalho junto aos estados. E quem sabe também o próprio decreto da política de governança não auxilie nesse processo de volta. Se os estados, a gente está com problema de trazer os estados para integrar seus dados, principalmente os ambientais. Então, o que a política tem, esse decreto que pode nos auxiliar nesse processo, sabe? Da gente seguir com esse ciclo que ele tem que acontecer, e acontecer a engrenagem tem que funcionar, né? Então, eu acho que é pensar o decreto, de fato, ele é uma ótima iniciativa, eu acho que o MDA e a secretaria, ela está de parabéns, só que a gente tem que pensar na fragilidade do instrumento e como vamos evoluir, porque senão a gente está fazendo mais do mesmo na fragilidade das nossas ações. É mais nesse sentido que eu faço essas provocações, para que a gente não fique sempre nesse processo de reestruturação, refazendo, de reescrevendo, justamente por conta de como a coisa ela é construída de uma forma muito frágil. Então, a gente tem que agora entender de que nós temos que ter um alicerce firme, que independente da tempestade, ele permaneça ali de pé. Moisés? Não, obrigado, viu? Acho que é esse o espírito nosso aqui, viu? Pegando a fala da Suzana, né? A gente, logo no começo, pensou, olha, tudo que a gente está fazendo, arrumar recurso, fazer gel, fazer isso, fazer aquilo, ele só faz sentido se tiver conectado a uma estratégia mais estruturante. A nossa expectativa era que esse decreto tivesse saído antes. Vocês viram, em 2023 nós tínhamos minutas, né? E a gente foi trabalhando internamente no governo, às vezes com dificuldade dentro do governo, às vezes com interferência de outros governos estaduais, que a gente foi tocando e conseguiu consolidar, né? O Trecani falou em prazos ali numa pergunta aqui, né? Tem prazo para fazer as coisas, a definição dos nomes e tal, né? O nosso prazo é dia 31 de dezembro, né? O prazo para tudo que nós quiser fazer. Hoje alguém falou na reunião com a ministra, não, mas a posse vai ser dia 5 de janeiro, né? Mas o governo dia 31 de dezembro vai encerrar. Aí nós temos que trabalhar com isso, né? Então, é algo que nós queremos consolidar, né? De tudo que a nossa secretaria fez, assim, né? Muitas coisas, grande parte do que nós tínhamos se proposto a fazer foi resolvido. Era o último ato administrativo dos 7 atos que eu tinha assumido no programa de regulamentação interna para fazer. A gente criou o programa de floresta produtiva, criou o programa de plantas medicinais, atualizou o decreto da Câmara Técnica, que foi outra luta grande, né? Então, a gente fez todos, era o último. Então, agora, esse sprint final, né, a gente tem que conseguir colocar em pé. Então, esse é o nosso objetivo, né? E aí, o artigo 1º do decreto, ele deixa bem claro que é rural, viu? Que era o que o Bastian colocou, né? Governança da terra no meio rural, né? É conceito de imóvel rural, né? Agora, eu queria destacar o 5º ponto. Considera-se governança da terra o conjunto de normas, políticas e mecanismos institucionais no qual o meio do Estado, em articulação com a sociedade, disciplina o acesso, a posse e o uso de demais direitos exercidos pela terra. Então, eu queria destacar esse em articulação com a sociedade, que sempre foi o pressuposto da nossa atuação,
sempre foi assim que a gente quis construir e é assim que a gente quer finalizar, né, esses final agora, esses 5 meses do governo, em articulação com vocês para a gente deixar algo melhor do que, com certeza, muito melhor do que a gente recebeu e apontando, né, para perspectivas melhores para o nosso país, porque esse tema da terra ele é fundamental se a gente quiser ter um país desenvolvido, né, soberano, sustentável, e por aí vai. Obrigado, viu, gente? Conte sempre com a gente. Trecani, quer falar alguma finalização? Não, só dar os parabéns. Eu espero que não seja 31 de dezembro, mas que tenha alguma chance de ser um titico mais cedo. Obrigado, bom trabalho, um abraço. Esse é o prazo é o final, o final, o último suspiro. Bom, gente, a gente passou 15 minutos aqui, mas acho que foi proveitoso esse final. Eu queria agradecer a todo mundo que está assistindo, que vai assistir depois da gravação, agradecer ao secretário Moisés por ter disponibilizado esse tempo para a gente, para fazer a apresentação, para responder perguntas, para a Suzana e para o Trecani, como debatedores, e para todo mundo mais que participou. Antes de fechar, só tem um informe. O IGT, que é onde eu trabalho, o Instituto de Governo de Terras, vai fazer um seminário, 12ª edição do seminário, em novembro, dia 25 e 26 de novembro, em Brasília, esse ano, que é rotativo, a gente faz cada vez em uma região. Dia 25 e 26 de novembro, em Brasília, a gente já tem um apoio do Taiguara, da GIZ, da Cooperação Alemã, né? E o tema desse ano vai ser esse balanço final das ações de governança de terras, que o seminário é sobre governança de terras e desenvolvimento econômico. E o Observatório também vai ter uma participação lá, trazendo essa avaliação pelos especialistas que participam das políticas mais importantes que foram executadas nesses últimos anos. Então, esse é o nosso plano, a gente fazer uma discussão, continuar essa discussão, vamos dizer assim, né? Lá em Brasília, em novembro. Então é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima. Um abraço. Obrigada, gente. Boa Tchau, tarde. tchau. Abraços, Arimateia. Valeu. Obrigado. Obrigado. Um abraço a todos. Obrigado. Oi, Red. Até mais.